Oi Alexandre, meu nome é Evandro. Eu tomei a liberdade quando eu vi o seu vídeo e eu não concordei com algumas coisas de fazer um vídeo resposta. Eu espero que você não se importe. Ahn, Bom, a primeira coisa que eu acho que eu não sei exatamente o que motivou você a fazer o vídeo, né? Eu sei que tem alguns ateus como eu, ateu, que não são exatamente campeões da gentileza, né? Embora tenha alguns como o do Claro ou Pirula, por exemplo, que são extremamente ponderados na hora de fazer as considerações. Bom, primeiro eu vou começar dando uma posição. Eu não sou ateu, né? Mas eu entrei em contato com esses canais e eu me surpreendi muito porque parece que é o único grupo que se propõe de alguma forma a pensar a realidade de uma maneira, é, digamos, laica. Aliás, até diria mais, né? Pensar a realidade, né? Porque às vezes eu tenho a impressão que certas religiões ficam tão preocupadas com o que vai acontecer depois da morte que se esquece que vão passar pelo menos alguns bons anos por essa terra, né? E que independente da religião, acho que ou não, da religião nenhuma, né? Deixar boas pegadas é um negócio que é bom para todo mundo. Nós estamos vivendo em boas pegadas daqueles que nos antecederam, né? Bom, mas o que me chamou a atenção no seu vídeo foram algumas considerações, né? A primeira é que você me deu a impressão de que é proibido falar mal de religião. Eu acho que respeito é bom e todo mundo gosta. Eu não vou invadir Igreja Universal com cartaz na mão falando que aquilo ali é um grande estelionato, embora eu realmente ache isso, né? Mas isso não quer dizer que eu não possa virar e falar para as pessoas que eu conheço, e por extensão na internet, que sim, eu acho aquilo uma forma de estelionato. Né? Então sim, as religiões são passíveis de crítica, né? Especialmente com uma coisa que está me assustando muito hoje em dia, que as religiões estão deixando de ser uma questão de fé individualizada, ou seja, uma escolha pessoal das pessoas, e estão virando uma espécie de sentença, ou pelo menos os religiosos estão querendo fazer isso dessa forma, né? Não sei se a gente está com muita inveja dos árabes que estão aplicando Sharia por aí. A gente está virando e querendo fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Então, eu tive um episódio muito infeliz recentemente, onde um bispo, né, que eu não sei exatamente por que cargas d'água ele acabou me adicionando no Facebook, e eu participo de uma comunidade que tem um curtir numa comunidade de Facebook chamada Israel is a Criminal War. War Criminal. Israel é um criminoso de guerra. Eu postei uma foto de uma mãe com uma criança no colo morta, e eu fiquei absolutamente chocado porque esse pastor, ele me mandou uma resposta dizendo que Israel estava se defendendo, e em nenhum momento ele se deu ao trabalho de colocar que ele lamentava aquela morte. Aquilo me chocou pela pessoa, né? Eu esperaria de... Enfim, e realmente eu pensei que sem a religião seria absolutamente impossível uma pessoa no seu juízo perfeito ser tão insensível, né? A única coisa que eu pensei que havia de diferente para uma pessoa daquela, né, virar e falar uma besteira dessas, né, não lamentar a morte daquele indivíduo, é porque ele estava levando em consideração que aquele indivíduo era um árabe, não era um cristão, portanto a vida dele tinha peso 2. Né, é o tipo da coisa que eu jamais esperaria de um ateu. Eu posso esperar que ele seja absolutamente insensível para todo mundo, em último caso, mas não fazer discriminação porque o indivíduo é disso ou daquilo, né? E aliás, isso foi uma das coisas mais maravilhosas que eu vi nesse grupo, né? São grupos que não discriminam absolutamente ninguém porque eles não veem a menor razão para fazê-lo, né? Eles não veem que tem que discriminar fulano dessa religião ou daquela religião, fulano porque é gay ou porque não é, ou fulano porque é separado ou não é, ou aquela mulher que sai de roupa curta, ou aquela outra que sai com a saia arrastando no chão. Eles realmente não se veem como um grupo que precisa discriminar quem quer que seja por qualquer razão, né? E isso é uma coisa que eu achei única, né? Assim, tem muitas religiões que dizem-se bastante liberais,
mas ao ponto de você não questionar nada de ninguém, você realmente levar aquela ideia de que a liberdade é algo que a minha liberdade começa quando a do outro termina, eu realmente só vi nessa religião. Tá? Bom, eu não vou aqui ficar tecendo muitas críticas a essa ou aquela religião, porque eu acho que esses outros canais fazem isso muito melhor. Né? Enfim. Mas no caso dos homossexuais, eu acho que é o assunto do momento, né? Também não sou gay, deixando isso bem claro. Mas me chama muita atenção, porque a cada momento você tem diferentes grupos que estão precisando brigar para ter um espaço, para ter uma visibilidade, para ter liberdade. E esses grupos, quando eles finalmente conseguem a liberdade, eles esquecem de olhar o outro que ainda não conseguiu. Né? Então, o caso dos negros, para mim, é um caso exemplar. Né? De repente, você tem negro que está querendo bater em gay. Né? E nem parece que eles ainda estão discutindo medidas afirmativas, medidas porque eles se consideram discriminados. Né? Então, eu acho um absurdo um grupo que está brigando por um espaço, está brigando para ter liberdade, virar e achar que o outro não merece. Né? Então, enfim, né? Também não vou querer fazer apologia aos diferentes grupos. Né? Eu acho que, então, vou procurar sintetizar um pouco para não ficar muito comprido. Sim, eu acho que as religiões são passíveis de críticas, né? Especialmente quando elas interferem na liberdade do grupo. Né? Então, quando a religião vira e impede, por exemplo, que os homossexuais tenham direitos civis, né? Ela está interferindo não apenas na vida dos seus próprios fiéis, aos quais ela tem todo o direito de interferir. Tá? Embora eu confesso que às vezes eu acho essa interferência uma coisa absurdamente nefasta. Né? E eu vou dar um exemplo aqui bem simples, que eu tenho certeza que você não vai concordar, mas que eu acho que é uma coisa muito clara. Né? As religiões tradicionalmente viram e falam para os jovens para que eles não tenham vida sexual e orientam os pais para que nem falem no assunto. Né? Aí esses jovens, sem nenhuma orientação, eles acabam tendo vida sexual do mesmo jeito. A diferença é que, ao contrário daquele jovem que teve uma conversa franca com os pais, ele faz sexo sem responsabilidade, sem preparo e acaba dando origem a um filho. Né? Fora aqueles outros casos que são ainda piores, né? Por influência, por exemplo, da religião, o pai, no lugar de exercer compaixão, bota a filha principalmente para correr. Né? No lugar de exercer a caridade cristã. Né, que se esperaria, né? Então, assim, agora eu acho que a questão do religioso, né, eu vi que você se ofendeu com as críticas dos ateus. Eu particularmente acho que ofensa, conforme eu li uma vez, é algo que é como se fosse um chapéu. Você só põe na cabeça se você quiser. Né? Se você não quiser, você não põe o chapéu na sua cabeça. Né? Então, se alguém vira e fala alguma coisa de você e você acha que aquilo ali que a pessoa falou é conversa para boi dormir, você simplesmente finge que não ouviu e canta pneu. Né? Inclusive, isso era uma coisa que Jesus falava para fazer, diga-se mera passagem. Aliás, ele falava para fazer isso mesmo que a gente tivesse culpa no cartório. Né? Creio eu. Né? Então, assim, eu penso isso. Se você ouviu alguma coisa e você entendeu que aquilo ali não era verdade, eu acho que você não tem que se ofender, você não tem que achar que aquilo foi falado especificamente para você. Se você é um religioso moderado, alguém que entende que você tem o direito de ter a sua religião e o outro não tem o direito de ter qualquer outra ou não ter nenhuma, certo? Aquilo que foi falado de radicalismo simplesmente não se refere para você. Agora, enfim, as religiões são passíveis de crítica. Os religiosos, na verdade, eu acho que a gente deve evitar de falar de pessoas, né? Acho que a única vez que a gente tem que falar um pouco sobre pessoas é quando a gente duvida do caráter dessas pessoas. Então a gente pode ilustrar que essas pessoas são mau caráteres, não servem como parâmetro. Né? Então por isso que eu me permito falar, por exemplo, de um Edir Macedo, porque eu não acho que essa pessoa é um bom caráter. Então eu acho que eu posso, não que eu esteja
sei lá, pregando para dar tiro nele, mas eu posso virar e falar que esse cara, para mim, é o exemplo de um péssimo líder espiritual, um líder espiritual que só serve para enganar as pessoas. Né? Então, eu posso virar e falar de um Edir Macedo porque eu duvido da idoneidade dessa pessoa. Né? Eu acho que essa pessoa faz mal, não apenas para si, mas faz mal para as outras. Né? Inclusive faz mal para a própria religião, né? Porque as pessoas olham a Igreja Universal e têm a impressão que todas as outras igrejas evangélicas são tão ruins quanto. Né? O que provavelmente não é verdade. Né? Mas dos religiosos é aquilo que eu falei. Eu acho que a gente só pode falar alguma coisa quando aquilo ali faz mal para outra pessoa. Né? Então, se a pessoa quer viver uma regrinha que eu acho absolutamente imbecil, como por exemplo os testemunhos de Jeová não tomarem transfusão de sangue, né? Alegando que está escrito na Bíblia que sangue é vida, como se na época que se escreveu a Bíblia se soubesse o que era transfusão de sangue, ou se sequer se cogitasse que algum dia ia existir transfusão de sangue. Né? Eu acho isso uma regra imbecil, eu tenho o direito de falar que isso é uma regra imbecil. Né? Eu acho inclusive que isso é perigoso porque pode comprometer a vida da pessoa. Tá? Confesso que eu acho que um médico, se a pessoa quer morrer individualmente, acho que ela tem todo o direito de se danar se ela tem vontade. Né? Então, eu só não gosto muito da ideia de que se eu vier a ficar doente amanhã, algum parente meu decida por mim que eu não tenho que tomar transfusão de sangue, quando eu não tenho nenhuma restrição a isso. Né? Eu quero continuar vivinho da Silva, não... certo? Então estou aproveitando e deixando o testemunho. Olha, se amanhã ou depois eu precisar de transfusão de sangue, me dê transfusão de sangue, eu não tenho restrições, tá? Independente de que algum parente ou amigo falar besteira, né, eu quero tomar sangue, tá? Para ficar vivo se amanhã eu precisar. Né? Então é isso, né? Eu respeito a sua fé. Eu tenho minhas restrições ao catolicismo, poderia enumerar aqui a Inquisição, a perseguição a Galileu, a perseguição à ciência de uma forma geral, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que o catolicismo tem coisas fantásticas, né? Eu estive há uns 2 anos na Europa, as igrejas medievais são as coisas mais lindas do mundo, né? E você assistir uma missa tradicional, independente da sua fé, é uma coisa emocionante, tá? Ao contrário dessas missas barulhentas de hoje em dia que eu acho que são só barulho, né? As missas antigas elas têm um grau de mistério, de introspecção, que é uma coisa que é muito legal, né? Independente da fé da pessoa, tá? Então eu respeito o catolicismo, por exemplo. Não vou entrar jamais numa igreja com cartaz dizendo que imagem é idolatria, mas eu posso virar e dizer por que eu não sou católico. Eu não obrigo nenhum católico a deixar de ser católico. Eu acho que eu não discuto o catolicismo, né? Porque enquanto o catolicismo, enquanto fé individual, ele não me interessa muito, né? Cada um sabe de si. Eu só me interesso pelo catolicismo realmente a partir do momento que ele, enquanto força, né, pelo fato de ser a maior religião do Brasil, por exemplo, ele quer exercer uma pressão sobre as demais religiões que fere a liberdade dos demais, né? Então aí sim o catolicismo me interessa, e me interessa mal, né? Quanto às restrições que ele impõe aos seus próprios fiéis, isso é um problema dele, né? Inclusive se os fiéis efetivamente seguem essas restrições, isso também não é da minha alçada, né? Enfim, é isso, né? Só assim, fazendo um resumão. Religiões são passíveis de crítica. Líderes religiosos, quando eles vão além de simplesmente senhorearem o seu rebanho, digamos assim, eles querem se meter no rebanho alheio, eles são passíveis sim de críticas. E eu me permito criticar aqueles também que tenham alguma restrição moral grave, digamos assim, né? E os religiosos, eu acho que cada um na sua, né? Não sendo radicais,
né? Eu acho que cada um tendo a sua fé está muito bom, né? É isso. Eu espero que, se amanhã ou depois você ouvir mais alguma crítica de ateus ou de não ateus, enfim, que você não leve isso para si, né? Porque eu tenho certeza que os ateus não estão preocupados em fazer você virar ateu também, né? Eles estão muito mais interessados em mostrar por que eles não são crentes, por que eles não creem em coisa alguma, e eles estão principalmente interessados em terem liberdade, que eu acho que todo indivíduo no fundo quer, ou deveria querer. É isso aí, valeu.